aula sobre eletricidade. Então, agora, na segunda parte, nós vamos iniciar falando sobre cargas elétricas, condutores e isolantes elétricos. Então, vamos lá, pessoal. Isso aí está na página 177. Tópico de número 1, página 177. Acompanhem comigo. Fenômenos elétricos já eram observados pelos seres humanos antes da descoberta da eletricidade. Na Grécia Antiga, o matemático e filósofo Tales de Mileto observou que um pedaço de âmbar, que era uma resina, uma resina fóssil, passava a atrair alguns objetos leves após ser esfregado em outros materiais, como a seda. Então vamos lá, pessoal. Esse fenômeno da eletricidade, mesmo não sendo conhecido antes de estudos mais aprofundados, ele já era estudado há muitos e muitos anos. Vocês vejam aí que antes de Cristo, o Tales de Mileto já estudava esses fenômenos. Aí ele fez observações, né? Observou que um tipo de resina, se esfregasse em outros materiais, essa resina passava a atrair esses objetos. Então, isso aí o que era? Era fruto da eletricidade. Mesmo sabendo, mesmo sem saber o que era eletricidade, mas já era estudado sim. Deixa eu ver o que mais. Você já reparou que às vezes os balões são atraídos às nossas roupas ou então atraem os pelos do nosso corpo? Veja a figura 7.2. Como você explica essas observações? A figura 7.2 está também na página 177. Observe aí. Uma menina, olha só, o balão cheio e este balão está atraindo fios do cabelo dela. Então, isso aqui só tem uma explicação. É a eletricidade. Mais embaixo, nós temos também, no livro de vocês, eu não coloquei aqui, mas está no livro de vocês, uma menina que suspendeu um balão com um barbante, balão cheio, né? E ela começou a esfregar neste balão uma flanela, que a gente chama, né? Que é uma espécie de tecido, seda. E esta flanela, esfregando, criou uma fricção, e essa fricção criou eletricidade entre ela e o balão. Então, isso aí a gente chama de fenômenos elétricos. Objetos friccionados adquirem carga elétrica, positiva e negativa. Objetos, quando são friccionados, nós já vimos isso, eles adquirem uma certa carga elétrica, que pode ser positiva ou negativa. Isso aí é claro. Inclusive, daqui a pouquinho, nós vamos... Não, fala daqui a pouquinho, tem no livro de vocês. Mais adiante, nós vamos falar sobre a experiência do pente. Então, vejam aí. Ó. Nós temos aí, por exemplo, um vidro e uma lã. Esse vidro e essa lã são friccionados, eles são esfregados. Quando eles são esfregados, o que acontece com eles? Eles ficam eletrizados. O vidro fica eletricamente carregado, né, positivamente. Aqui são sinalzinho de mais, significa átomos. Átomos não, significa prótons, que é carga elétrica positiva. E a lã, ela fica carregada de forma negativa. Esse sinalzinho de menos aqui significa elétrons, que são carga elétrica negativa. Então, antes deles serem friccionados, eles estão normais. Depois que eles são friccionados, eles adquirem carga elétrica. Um adquire carga elétrica positiva e o outro adquire carga elétrica negativa. A eletricidade, ela se dá de duas formas. Ela pode se dar por indução e pode se dar também por contato. Aqui nós vamos ver a carga elétrica por indução. Corpos eletrizados atraem cargas e sinais contrários e corpos eletricamente neutros. Vamos lá. Aqui nós temos, observe, aqui está representando a Terra, esse espaço aqui, ó, Terra. Aqui nós temos um corpo indutor, porque ele está eletricamente carregado, está carregado negativamente. Vejam que aqui são elétrons, que é carga negativa, sinalzinho de menos, e aqui é o corpo A. Este corpo B aqui é o corpo induzido, ou seja, ele é puxado pelos outros. Então, o que é que ocorre? Ele diz assim, ó, corpos eletrizados atraem cargas e sinais contrários.
e corpos eletricamente neutros. Vejam que esse corpo induzido, ele tem carga positiva, 1, 2, 3, 4, 5, e carga negativa, 1, 2, 3, 4, 5. Como são cinco prótons, que são carga elétrica positiva, e 5 elétrons, que são carga elétrica negativa, 5 contra 5, ficou neutro. O corpo está neutro. Então, ele vai ser atraído tanto pela Terra, que é um corpo eletrizado, quanto pelo corpo A, que é um corpo indutor, porque ele está eletricamente carregado. Porque os corpos não atraem corpos neutros e corpos com carga elétrica contrária. Então, ó, o positivo, corpo B é o positivo, que é o contrário do negativo. Então, ele vai ser atraído tanto pelo corpo indutor quanto pela Terra. Então, isso aqui é um tipo de eletricidade por indução, que a gente chama. Eletricidade por indução, que está no livro de vocês, na página, deixe-me ver aqui, 179. Página 179, inclusive tem um exemplo aqui, que é a figura 7.7. Vocês vão observar. Agora nós vamos para a eletricidade por contato. O nome já diz, ó, tem que ter contato físico, tem que encostar um no outro. Então, a eletricidade ela se dá também por contato. Ocorre quando dois condutores, um eletrizado e outro neutro, forem colocados em contato físico entre si. Vejam que aí nós temos dois corpos. Um corpo eletrizado, ó, esse aqui tem carga elétrica negativa, e esse aqui neutro. Ele não tem carga elétrica, ele é neutro. Aí o que é que ocorre? Aqui é o estado deles antes. Aqui é depois. O que foi que ocorreu? Ó? O corpo eletrizado foi encostado, ele teve contato com o corpo neutro. Então, isso aqui, ó, essa imagem aqui do meio está mostrando o contato entre esses dois corpos. Aqui na terceira imagem, pode observar que os dois corpos já estão eletrizados. E o que foi que ocorreu? Parte dos elétrons do corpo B passou para o corpo A. Então, ó, os dois estão eletrizados e essa eletricidade se deu por contato, porque eles foram encostados um no outro. Aqui embaixo nós temos outro exemplo. Ó. Um corpo inicialmente neutro, ele não tem carga elétrica. Esse aqui ó, já está carregado eletricamente, ele está eletrizado positivamente, com prótons, sinal positivo. Aqui eles estão em contato. Então, o que foi que ocorreu? Ó? Este corpinho aqui que estava neutro recebeu carga elétrica deste outro que estava eletrizado. E agora os dois estão eletrizados. Antes da gente entrar nos condutores isolantes, nós vamos ver a página 176 de vocês, que tem o exemplo do pente. Ó. O pente, quando você pega o pente, fricciona ele no seu cabelo, esfrega, até ele ficar eletrizado. Aí você pega e corta pequenos pedacinhos de papel e coloca sobre uma mesa e tenta encostar o pente. Não encosta o pente totalmente, deixa ele pertinho que ele vai sugar os papéis. O que é isso aí? É um exemplo de eletricidade por atrito. Aí ele está mostrando aqui o exemplo. Agora sim, vamos para os condutores e isolantes, que está na página 180 do livro de vocês. Condutores e isolantes. O que são condutores, pessoal? Condutores de eletricidade, né? O nome já diz, ó, são aqueles materiais que conduzem bem a eletricidade. Ou seja, que a eletricidade ela passa por eles sem nenhum problema. Quais são os principais aqui condutores? Ouro, prata, cobre, alumínio, constanta, níquel, cromo, são alguns conhecidos, né? E o que são os isolantes? Os isolantes são aqueles materiais pelos quais a corrente elétrica ela não consegue passar. O nome já diz, ó, isolante, isola a corrente elétrica. Quais são os principais? Borracha, madeira, plástico, cerâmica, vidro. Isso aqui são isolantes de eletricidade. E nós temos aqui, ó, uma figura mostrando para vocês um fio elétrico. No fio elétrico, ó, por dentro, existe um material chamado de cobre, que é um condutor de eletricidade.
e por fora nós temos uma capa formada de uma espécie de plástico que é o isolante. Se não fosse isolante, a gente estaria exposto a esse material aqui, ao cobre. Mas como tem o isolante, ó, essa energia, essa eletricidade, ela não consegue ultrapassar, ela não consegue sair deste isolante. Então aqui é um exemplo de condutores e isolantes que vocês podem observar na página 180 do livro de vocês. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima.